Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia mesmo. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer o convite, agradecer a generosa apresentação do meu colega e amigo, desembargador Jaime Ciano, cumprimentar todos os partícipes desse encontro. É muito saudável que nós nos debrucemos sobre questões de interesse comum, de interesse do mercado, de interesse da magistratura, de interesse de um setor sensível na economia brasileira. Cumprimento o doutor Marcos Aurélio, que assisti um trecho da sua palestra, gostaria de ter assistido toda, mas eu estou, ao mesmo tempo, presidindo um encontro de magistrados na Escola Paulista da Magistratura, onde nós estamos examinando o pensamento de alguns intelectuais brasileiros da estatura do embaixador Sérgio Paulo Rouanet a respeito do funcionamento da justiça contemporânea. E tanto que vou falar e imediatamente volto para lá, porque há convidados de fora, vários corregedores de justiça de outros estados da federação. É uma infeliz coincidência de data, não é? Mas eu fui solicitado a conversar com os senhores a respeito da responsabilidade criminal do transportador, exatamente em função daquele artigo que foi a última menção de Vossa Excelência. E Vossa Excelência, de certa forma, já adiantou qual vai ser a chave para essa implementação da vontade do legislador. Tudo hoje no Brasil depende de interpretação, não é? Nós, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos uma verdadeira revolução no direito brasileiro, porque antes nós trabalhávamos com o fetiche da lei, a lei seria a única realidade do direito, porque nós nos abeberávamos nas fontes positivistas, o pensamento keynesiano, que Pontes de Miranda reforçou, consolidou, mas nós tivemos um novo modelo. Então, esse novo modelo da Constituição de 1988 faz com que haja uma verdadeira comunidade aberta de intérpretes da Constituição. Não é? A vontade do legislador constituinte, ao editar uma Constituição cidadã, foi a de que houvesse uma grande ampliação no número dos legitimados para discutir judicialmente a vontade de Constituição. E, a partir daí, o neoconstitucionalismo e talvez a leitura de Luiz Roberto Barroso seja a mais importante para todos nós que trabalhamos com direito, ela é fundamental para que nós entendamos essa nova realidade. Então, nós estamos diante de um novo texto que vai exigir a atenção dos operadores e ninguém está convencido de que fará a última, a definitiva e a melhor leitura do texto legal. Nós estamos trabalhando juntos e vamos ter de interpretar e verificar qual foi a vontade da lei. Para preparar esta fala, eu tentei fazer uma pesquisa em termos jurisprudenciais. Não há nos tribunais brasileiros, nem nos tribunais de segundo grau, nem na terceira e quarta instância, um pronunciamento a respeito disso. É lógico que a questão pode estar sendo discutida junto ao juiz de primeiro grau, mas nós vamos ter um delay, um hiato, até que ela chegue à apreciação dos tribunais. E é por isso que é bom que nós pensemos como vai ser essa interpretação à luz do direito penal, que hoje também, não custa dizer, é considerado um direito panaceia. Todos os diplomas legais editados trazem ali alguns artigos tipificando condutas, não é? O legislador ele interpreta essa sensação que as pessoas têm de impunidade ou de um desleixo na aplicação severa do ordenamento como algo corrigível através da criação de tipos penais, né?
não é por outro motivo também que a discussão sobre um novo Código Penal está ganhando polêmica a ponto de existirem posições antípodas. Hoje, há aqueles que querem que não se discuta o novo Código Penal diante da temeridade da criação de tantas novas figuras e uma verdadeira revolução penal. Bem, voltando ao tema e ingressando nele, o artigo 67A, parágrafo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, impõe ao transportador e assemelhados, todos aqueles que Vossa Excelência citou aí na palestra, a obrigação de não permitir ou ordenar a motorista a seu serviço conduza veículo em viagem longa, duração de mais de um dia, sem o descanso de 11 horas a ser observado a cada 24 horas. O destinatário desse comando, desse preceito, está proibido de ordenar, então há uma vedação, e está compelido a impedir que o motorista, ainda que subcontratado, viaje sem o descanso. Existe uma lógica nesse comando, e Vossa Excelência, que participou da produção, da elaboração legislativa, sabe que a maior parte do transporte no Brasil se faz por rodovias, e as exigências da intensificação do tráfego obrigaram a que inúmeros motoristas desatendessem os seus limites físicos e passassem a fazer viagens perigosas, ao menos potencialmente perigosas. E a multiplicação de acidentes, o custo desses acidentes para o Brasil, impuseram a responsabilização dos agentes envolvidos com a operação de transporte quanto ao cumprimento dessas novas normas de descanso obrigatório dos motoristas. Essa obrigação implica em responsabilidade criminal, sim, porque já existe um artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro a tipificar essa conduta: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. Ou ainda, e aí o grifo é meu, onde interessa a conciliação entre o 310 e o 67, parágrafo 7º, a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Esse crime do 310 é um daqueles crimes chamados de mera conduta, que não constituem novidade no direito penal brasileiro. Há, aliás, um livro muito interessante de Manuel Pedro Pimentel, Crimes de Mera Conduta, né, onde nós temos essa figura típica. O legislador, ele cria um tipo penal que desconsidera o resultado naturalístico. Não é necessária a ocorrência de qualquer evento, de qualquer resultado danoso para que o crime se consuma. Ele se consumaria com a mera permissão. Então, basta permitir, confiar ou entregar a direção a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. E esse crime, ele é coerente com a opção do Código Penal longevo de 1940, que adotou a teoria finalística, né? A teoria finalista da ação é aquela em que o legislador se encarrega de vedar não só a prática de um ato que cause dano, como também impõe por precaução condutas omissivas. Então, o objetivo do crime de mera conduta, na conduta omissiva, é prevenir a ocorrência de resultado nefasto, determinando a abstenção de conduta de que pudesse resultar um dano. Então, o princípio penal da lesividade foi observado nessa tipificação. Todo crime ele vai se compor de conduta e resultado, mas não há imprescindível exigência de que o resultado coincida ou não no tempo com a ação ou omissão. Então, pouco importa para a configuração do tipo se o resultado vai corresponder a um dano efetivo ou potencial, um dano concreto ou presumido.
Essa foi a opção normativa, essa foi a opção do legislador. Então, perquirir sobre o acerto ou desacerto do legislador não vai interferir na caracterização do crime. Vão permanecer idênticas no plano formal as estruturas jurídicas inerentes às duas categorias de crime, de dano e de perigo. Não há inconstitucionalidade aparente nessa tipificação. O crime de mera conduta, por que ele surgiu? Ele se presta a inibir a prática de um proceder nocivo à segurança no trânsito viário. Por uma questão de bom senso, e o bom senso deveria ser a natureza das coisas, deveria ser o objetivo de qualquer ato normativo, então optou-se por prevenir condutas potencialmente nocivas a punir resultados danosos, né? Aquela sabedoria popular, é melhor prevenir do que remediar, não é? Então, quem entrega a direção de veículo automotor a um motorista que não cumpriu o período de descanso, agride, sim, vulnera a ordem jurídica, independentemente da conduta posterior do profissional à direção. Então, Vossa Excelência perguntava, e o que acontece se houver um acidente de que resulte uma morte, não é? É o que nós precisamos ver e pensar. Então, não há mais discussão doutrinária a respeito da possibilidade de tipificação de meras condutas, como essa do 310. Então, a previsão do artigo 310 prescinde da longeva discussão que se travou em torno a crimes de dano e crimes de perigo, crime de perigo concreto ou de perigo abstrato, de perigo comum ou individual. Nós sabemos que nós somos bastante sofisticados ao criar, não é, doutrinas e tentar explicar aquilo que não necessitaria de tanta explicação. Desde que esteja realizado o comportamento como exteriorização da vontade livre e consciente, e inexistindo no tipo legal uma menção expressa a resultado, dano ou perigo de dano, o crime é aquele crime de mera conduta e há muitos outros previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Isso ofenderia algum princípio, essa previsão? Não há ofensa aos princípios clássicos, ainda vou mencionar, mas também nem há ofensa ao princípio nullum crimen sine injuria, porque a lesividade à ordem jurídica, ela se revela com a própria ação, ela está na ação. Essa ação de quem permite ou ordena, de quem não proíbe a direção de automotor nessas circunstâncias da ausência do descanso obrigatório, não é? Isso já tipifica, já é o prejuízo causado à ordem jurídica. Foi uma ação ou omissão que o legislador valorou negativamente. Ele impõe uma restrição a essa conduta omissiva ou comissiva. Então, os crimes de mera conduta estão adequadamente abrigados no sistema finalista, prestigiam o desvalor da ação e a finalidade preventiva da pena. Não há, portanto, incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. Houve observância do princípio da legalidade, o artigo 310 resulta de processo legislativo, então não há ofensa ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição de 88, e também os seus corolários. Do princípio da legalidade, nós extraímos os princípios da taxatividade, da determinação, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, nós temos que lembrar que o legislador, quando ele produz um comando resultante de um processo legislativo regular, ele está manifestando, exprimindo a vontade da nação que o qualificou para ser o produtor do direito novo. Então, a tipificação decorreu da ponderação entre bens jurídicos em conflito. A liberdade individual, não é? A liberdade de iniciativa, todos os requisitos da economia, do mercado, mas
esse cotejo com a incolumidade pública fez com que o legislador desse preponderância à prevenção, à precaução, para impedir que os acidentes se multiplicassem. É lícito ao Estado exigir do cidadão a abstenção de determinadas condutas, e o resultado jurídico vai coincidir com o comportamento incriminado. Nós não podemos perder de vista o histórico dessa lei 12.619 de 2012. Melhor do que eu, Vossa Excelência poderia dizer que os efeitos nefastos do descontrole de jornada neste segmento são de conhecimento público, né? E a lei parece haver resultado de uma estatística levada a efeito pelo Ministério Público, comprobatória de que, em média, 1 em cada 3 motoristas de carga lança mão de substâncias químicas ou entorpecentes para suportar as longas jornadas de trabalho, que não raro extrapolam 16 horas por dia.